está à nossa disposição para todas as decisões da vida. Nós temos que tomar decisões em todos os instantes. E às vezes nós achamos que algumas decisões são mais importantes que outras. Tudo bem, podemos até pensar assim. Mas se a gente reparar bem, todas as decisões são muito importantes. Todas as decisões que nós tomamos sempre vai ter alguma consequência. Se tomamos decisões boas, as consequências são boas. Decisões ruins, as consequências são ruins. E de fato, há algumas decisões cujas consequências nos afetarão por toda a vida. Uma dessas decisões diz respeito ao casamento. Com quem vou me casar? Tem um livro muito bom de Luiz Palau. Foi um grande evangelista nos anos 70 e 80. Ele tem um livro muito bom chamado Com Quem Vou Me Casar. Não sei se esse livro já se esgotou, eu acho que se esgotou. Talvez vocês achem na internet aí em PDF, algo assim, não é? Com quem vou me casar? E a gente ficava brincando que bastava, a gente ficava brincando na época, dizendo que bastava a gente ir lá no último capítulo que a gente ia encontrar o nome da pessoa que a gente iria casar, né? Porque o nome do livro é Com Quem Vou Me Casar. Antes fosse fácil assim, né? Seria tão bom, né? Você orasse a Deus e Deus já jogasse de paraquedas no seu colo, ou jogasse você de paraquedas no colo da pessoa que você vai casar, seria tão fácil. Mas Deus, Ele nos dá, nós já vimos isso algumas semanas atrás, Deus nos dá discernimento. Deus nos dá essa capacidade de exercitar o discernimento e o poder de decisão. E Deus nos aponta também alguns critérios na sua palavra. Deus nos aponta alguns critérios que nós podemos e devemos usar. Nós não, já casei, né? Mas quem ainda vai casar, ainda quer encontrar aí o seu príncipe, a sua princesa, e olha, precisa realmente ter muito cuidado nisso. Usar os critérios que a palavra de Deus aponta, porque de repente o príncipe abre assim um fecheclé e sai lá de dentro um sapo. Antes fosse que o sapo é um bichinho, na maioria das vezes, inofensivo, né? Maioria das vezes, um ou outro que é venenoso. Antes fosse um sapo, né? Às vezes sai de lá de dentro uma verdadeira serpente. Outras vezes é o contrário. O rapaz acha que achou a princesa, está encantado e tal. Que maravilha, que moça isso, que menina aquilo outro. E daqui a pouco aquela menina faz a mesma coisa. Abre o fecheclé e sai de lá de dentro uma... Uma naja. É. E principalmente, meus irmãos, quando a pessoa se deixa levar pela paixão, fica mais complicado ainda para raciocinar, para discernir, né? Para poder avaliar direitinho quem é o fulano, quem é a fulana. Mas existem alguns princípios na palavra de Deus, né? Eu dessa vez eu queria usar um dos textos aqui, o que eu acho mais bonitos aqui do livro de Gênesis, capítulo 24, nós vamos encontrar aqui alguns critérios muito importantes da palavra de Deus. E é importante também para quem já é casado também. Pode muito bem, nós casados também podemos tirar daqui lições muito importantes também para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento familiar, né?
Livro de Gênesis, capítulo 24. Nós vamos ler até o versículo 18. Tá? Vamos ler até o versículo 18, até o versículo 19. Vamos, a leitura um pouquinho longa, mas vamos ler até o versículo 19. Era Abraão já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomareis mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens do seu senhor estavam em sua mão, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei água aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao seu encontro e disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Abraão recebeu a promessa de Deus de que seria pai de uma grande
e que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Porque por meio da descendência de Abraão, nasceria Jesus, o Salvador. Entretanto, havia um problema. Abraão já era velho, 75 anos, e a sua esposa Sara, estéril. Deus fez um milagre e fez nascer o seu filho Isaque, filho único, filho na velhice, filho da promessa. O tempo passou, Sara já havia morrido, Abraão estava já velho, idoso. Isaque já tinha 40 anos. Se os irmãos olharem aí no capítulo 25, versículo 20, os irmãos vão ver que nessa altura, nessa história aqui, o Isaque já era quarentão, já tinha 40 anos, olha aí, ó. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Puxa, pastor, já contou o fim da história? Mas está aí na Bíblia, todo mundo já sabe o fim da história, né? Isaque vai casar com Rebeca, né? Mas olha, quem tinha a obrigação nessa época de, vamos dizer assim, contratar os casamentos, porque realmente era um contrato, né? Eram os pais. E Abraão ainda não havia contratado um casamento para seu filho Isaque. Qual era o motivo? Abraão deixa muito claro que não queria que Isaque casasse com mulher nenhuma daquela terra. Por quê? Por que esse desejo de Abraão? Um capricho de pai? Não. É porque o povo que vivia naquela terra ao redor de Abraão era um povo muito idólatra e muito imoral, os cananeus. E obviamente ele queria que seu filho, o filho da promessa, casasse com uma mulher realmente temente a Deus e de boa moral. Só que ele ficou protelando, não sabemos o motivo, ele ficou protelando esse momento de providenciar uma esposa para Isaque lá do meio da parentela dele e não do meio dos cananeus. Isaque já tinha aí 40 anos. Olha, como eu falei, aqui tem algo também, tem muita coisa também para nós que já somos casados, que já somos pais, também aplicarmos. Nós não podemos segurar os filhos com a gente, não. Esse negócio de ficar segurando o filho, minha filha querida, meu filho querido e tal. Filho é igual passarinho. Filho é para bater asa. O filhote do passarinho está lá no ninho, daqui a pouco já começa a crescer, aprende a voar. O que ele faz? Fica no ninho? Vai embora, bate asa, vai embora. Filho é para isso. A gente não pode querer ficar segurando o filho. Nós amamos os filhos, queremos o melhor para eles, e se nós queremos o melhor para os filhos, nós temos que tomar essa atitude que Abraão tomou, de ajudar os filhos a baterem asas, ajudar os filhos a constituírem os seus próprios lares, ajudá-los, né? Porque não é para a gente segurar os filhos, não. Abraão demorou um pouco, mas Isaque já tinha 40 anos, mas finalmente ele tomou a iniciativa e mandou que fosse buscar uma esposa para Isaque. E aqui, olha, jovens casadoiros, jovens casadoiras, tem uma lição para vocês também. Às vezes o jovem não casa, não é porque pai e mãe não estão segurando, não. Às vezes o jovem não casa porque ele começa a se deixar influenciar pela mentalidade
da nossa sociedade. A nossa mentalidade da nossa sociedade hoje, os jovens se casam cada vez mais tarde ou até não se casam. E eu conheço pessoas que conversaram comigo já arrependidas, pensam assim, planejei tudo errado para a minha vida. Né? Gente que primeiro queria fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e começar a ganhar bem para depois pensar em casamento. E quando viu o pessoal disponível para casar, já estava casado. E sobrou. Bem feito. Bem feito, porque inverteu as prioridades. O plano de Deus, meus queridos, é a família, é a vida em família. O ser humano sem família é difícil para ele ser feliz. Por mais que se lance a 1001 projetos, a 1001 empreendimentos, falta o projeto maior, falta o projeto principal, que é a família. É muito bom estudar, é muito bom adquirir estabilidade profissional, mas se você for esperar por tudo isso para casar, de repente você vai passar o Isaac, hein? De repente você vai botar o Isaac no bolso. Vamos colocar as prioridades no lugar certo. A juventude hoje também tem um pensamento muito hedonista. Estou falando de maneira geral, não estou dizendo que seja assim com você, jovem. Mas de maneira geral, a juventude hoje tem um pensamento muito hedonista. Eu estou aqui só para usufruir, estou aqui só para ter prazeres na vida. Eu não quero adquirir, eu não quero assumir responsabilidades. E aí alguns não querem casar também por causa disso. É engano. Engano. Essas coisas que a vida apresenta como se fossem prazeres, a dissolução. É engano. Prazer muito grande é a vida em família. Tem trabalho? Dá trabalho? Dá. Mas o que na vida não dá trabalho? Que relacionamento na vida, que tipo de relacionamento na vida que às vezes não há algum desentendimento, não é? Mas a vida em família, a vida conjugal, tem muito mais a nos oferecer do que a nos aborrecer. A vida em família, a vida conjugal, tem muito mais a nos oferecer do que a nos aborrecer, porque é plano de Deus, foi criado por Deus. Então, jovens, não fiquem nessa não. Coloquem as prioridades no lugar certo. Você foi criado por Deus, o plano melhor de Deus para você aqui nessa vida é a família mesmo. Valorize isso. Dirija seus objetivos para isso. Porque é plano de Deus, é bom para nós, né? E depois não vai jogar a culpa no seu pai, na sua mãe. Eu não casei por causa do meu pai, da sua mãe. Que nada, né? Você é livre para escolher. Hoje não é mais papai e mamãe quem escolhe por nós, como no tempo de Abraão. Hoje é você quem escolhe. A responsabilidade é sua. Então presta atenção aqui nesses critérios que a gente viu Abraão e o servo dele usar, que esses critérios hoje quem tem que usar é você. Olha, o primeiro critério que eu chamo a atenção é esse. Abraão queria para seu filho uma esposa que fosse também serva de Deus. E quis que seu servo fosse buscar lá onde ele iria achar alguém também que adorasse o Deus que ele adorava, né? Queria uma serva de Deus para o seu filho. Vocês têm pedido a Deus
vocês têm buscado alguém para casar, em primeiro lugar, que seja também um servo de Deus, uma serva de Deus. Ah, pastor, mas não aparece nenhuma, então vai mesmo aí os perdidões, os perdidonas, os idólatras, as idólatras mesmo. Calma, não é assim não. Eu namorei algumas moças sempre com esse propósito, né? Não namorar por namorar, mas com esse propósito, vamos ver se é ela, né? E tal. E não dava certo. E eu confesso que eu já estava ficando assim meio preocupado. Um dia eu orei: Senhor, o Senhor vai querer que eu fique solteiro? Não faz isso comigo não, Senhor. Se for essa a tua vontade, tudo bem, mas não faz isso não. E fui esperando, até que um dia Erzi olhou para mim e não percebeu meus defeitos. Não percebeu meus defeitos, porque acho que se ela tivesse percebido, ela dava no pé, né? A gente tem que ter paciência, né? E a gente tem que ter a iniciativa também, né? Só ficar sentadinho esperando que apareça, não. Abraão teve iniciativa, mandou buscar. E não mandou buscar numa boate, não mandou buscar no Rock in Rio, não mandou buscar numa pista de dança, não mandou buscar num barzinho, não mandou buscar num templo pagão. Nós podemos comparar, né, contextualizando a nossa situação hoje, a esse tipo de coisas. Ele mandou procurar onde? No meio da parentela dela, que conhecia o Deus verdadeiro. Ou melhor, no meio da parentela dele, na terra dele, de onde ele havia saído, que conhecia o Deus verdadeiro, que naquela época eles chamavam de El. Conhecia o Deus verdadeiro. Foi lá que ele mandou buscar. Onde é que você vai buscar hoje? Você vai buscar hoje onde tem outros servos de Deus, onde há outras servas de Deus, que preocupam-se em fazer a vontade de Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 7, ele diz: cada um case-se com quem quiser, contanto que seja. É o ponto de partida, é o primeiro critério. E foi o que Abraão fez, mandou buscar filho para ele, mandou buscar a noiva, a mulher para o seu filho, lá onde sabia que havia possibilidade de achar uma moça correta e que conhecia o Deus verdadeiro. Esse é o primeiro critério. Não abra mão desse critério. Ah, pastor, mas pode ser que eu consiga falar de Jesus para minha esposa e trazê-la para Jesus. Pode ser, pastor, que eu consiga falar de Jesus para minha esposa, trazê-la para Jesus. Pode ser. Mas pode também não. Eu conheço casais em que isso aconteceu, graças a Deus por isso. Mas eu conheço uma quantidade muito maior de casais, onde isso não aconteceu. Então, se você quer assumir esse risco, assuma, mas assuma consciente. Primeiro, essa não é a vontade de Deus. Segundo, assuma o risco de você ter um lar dividido e sofrer as consequências da sua escolha. Maravilha, que coisa boa quando a gente vê famílias, né, servindo a Deus e ajudando seus filhos a andarem nesse caminho de Deus. Um casal dividido, isso é muito difícil.
Ah, pastor, mas eu já casei assim, e agora? O que eu faço? Vou me separar então da minha esposa, me separar do meu marido? Não! Que isso? Que absurdo! Né? Lá Paulo escrevendo, também o apóstolo Paulo escrevendo lá na primeira epístola aos Coríntios, esse mesmo capítulo que eu mencionei, ele diz: se o marido incrédulo consente em viver com a esposa crente, que continue assim. Tem nada que se separar, não. Aí você tem que trabalhar dobrado, você tem que orar dobrado para ganhar a sua esposa ou seu marido e os seus filhos para Jesus. Vai ser mais difícil? Vai. Mas você tem que trabalhar por isso aí. Se você resolveu enveredar por esse caminho, que não é o da palavra de Deus, que não é o que Deus ensina. Dê testemunho verdadeiro de serva de Deus em casa, ou de servo de Deus em casa. Ore muito para que seu marido ou sua esposa e seus filhos sejam ganhos para Jesus. Mas se você não está nessa situação, jovem, não entre nessa situação. Se você ainda pode escolher, jovem, escolha um servo do Senhor, escolha uma serva do Senhor. É o ponto de partida, é o que a gente viu Abraão fazendo. E ele pediu para o seu servo fazer isso. Ele estava velho, ele não podia fazer essa jornada. Ele tinha o seu servo de confiança, que comandava todos os seus servos, e eram muitos. Nós vimos hoje de manhã o episódio do estudo hoje de manhã, que só de servos preparados para guerras, Abraão tinha quantos servos? Só os preparados para a guerra. 318. Muitos servos Abraão tinha, e esse aqui era o chefe, que inclusive administrava, né, os outros servos, de confiança. E ele fez com que aquele servo jurasse que ia fazer tal e qual ele estava ordenando, né? E aquele servo fez o juramento e pôs mãos à obra. E empreendeu a jornada e foi até a terra de Abraão. A Mesopotâmia, cidade de Naor. E o que ele fez? Tinha um poço fora da cidade, onde as mulheres iam pegar água. Olha, a vida naquele tempo era dura, hein? Hoje a gente abre a torneirinha da gente e sai água, né? Maravilha. A gente não se dá conta como isso é bom, né? Como isso é uma coisa maravilhosa, boa demais para nós, né? Abrir a torneirinha, tem água lá. As mulheres tinham que sair da cidade, ir buscar água no poço, lá fora da cidade. E aí o servo de Abraão, o que ele fez? Ele orou a Deus, ali junto daquele poço. Pediu que Deus mostrasse aquela que ele havia escolhido. E Abraão já tinha ensinado ao seu servo essa dependência. Vejam aí no versículo 7, final do versículo 7, o que Abraão falou para o seu servo? Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Abraão confiava, dependia de Deus, ensinou isso ao seu servo. Então o servo chegou lá, às portas da cidade, junto do poço, e orou. Você está orando já pela esposa, pelo esposo do seu filho, da sua filha? Ah, pastor, mas meu filho tem 1 ano de idade. Mas já é para você estar orando por isso. Eu e Ezi começamos a orar pela esposa de Elton quando ele ainda era neném. Para Deus mostrar, para Deus preparar, né? E para Deus mostrar. E ele crescendo e a gente sempre orando. Pais, vocês já estão orando para Deus mostrar quem é o esposo ou a esposa para o seu filho, para a sua filha? Você, jovem, você tem orado a respeito disso?
Nós precisamos depender de Deus para tudo em nossas vidas. Nós dependemos da misericórdia de Deus para a nossa salvação. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação, senão confiar no perdão de Jesus, que morreu na cruz para trazer perdão para os nossos pecados. Nós confiamos em Deus para a nossa salvação. Nós precisamos confiar em Deus para tudo em nossas vidas. Pedir a direção, pedir a providência de Deus, seja qual for a decisão, seja qual for a situação. E essa questão do casamento também. É tão importante pedir a direção de Deus. Querido jovem, você está orando, pedindo para Deus que lhe ajude, que lhe mostre. Se você já está namorando, você está orando, pedindo para Deus, Deus, mostra se devo levar esse namoro adiante. Se é ele mesmo, se é ela mesmo, está orando assim. Confirma, ó Deus, ou não, mostra a tua vontade quanto a esse nosso namoro. Se você não está namorando ainda, mas se você está buscando, né? Você está pedindo orientação de Deus, está pedindo para Deus lhe dar orientação, está pedindo para Deus lhe mostrar uma pessoa, né? Lhe apontar a pessoa que seja a pessoa certa. Você tem orado a respeito disso? É lamentável que muitos jovens tomam essa decisão tão importante para a vida sem pedir a orientação de Deus, sem nunca buscar a orientação de Deus. E é tão bom quando nós vemos jovens que oraram, que buscaram a orientação de Deus, e hoje tem casamentos sólidos, e hoje tem casamentos abençoados, e hoje tem famílias abençoadas, porque oraram, que buscaram a orientação de Deus, a vontade de Deus, dependeram de Deus nesse assunto, nessa decisão tão importante. Agora, além de orar, além de depender de Deus, uma outra coisa muito importante. O servo encarregado desse negócio, ele usou discernimento. Ele pediu a Deus que mostrasse uma moça muito bonita, foi isso? Foi isso que o servo orou, pediu a Deus? Ó meu Deus, mostra uma moça bem bonita para eu levar como esposa para Isaac. Ele pediu como sinal o quê? Uma moça que desse água para ele, desse água também para os seus animais e para os outros que estavam com ele, né? Uma moça de virtudes, uma moça bondosa, cheia de bondade no coração. Foi isso que ele pediu a Deus. Senhor, concede que aquela que vier aqui para pegar água nesse poço e se dispuser a dar água para mim, a pegar água no poço para os meus animais, né, para todo mundo aqui que está comigo, que seja essa. Olha o discernimento dele. Ele não estava procurando para Isaac uma esposa que fosse Miss Mesopotâmia, mas uma moça de bom coração, cheia de bondade, cheia de virtudes. Ah, meus queridos, e hoje as meninas estão procurando rapazes que sejam quase como eu, né? Assim, sarados, sem barriga, igual a minha, né? A minha é definida para fora. Aquela rapaziada definida, musculosa, malhadora na academia, né? Os caras são uns, né? Os caras têm 4x4, né? Aqueles camaradas, né? Tudo bombadão, né? Bombado. Também, se precisar que se abaixe para amarrar o cordão do sapato, ele não consegue. A Elza estava me dizendo que é tudo encurtado.
musculatura grandona. A Elza e a Rivalda estavam explicando, né? Vão ter problema de coluna cedo, né? Mas é isso que estão querendo, aquele cara aí, que lindo, todo tatuado, bombadão, né? Que lindo, cabeça raspada, cara de mal, que gatão, né? E os rapazes? E aí, querem aquelas meninas também, que eu não vou mencionar aqui como é que eles querem, né? Mas querem aquelas misses, querem, pega mal, não vou ficar mencionando como é que eles querem, mas eles querem aquelas misses também, né? E muitas dessas moças até irrequietas com a própria aparência, tão cedo já estão procurando cirurgiões plásticos. Corrige meu nariz, bota um botox aqui no meu lábio para levantar um pouco assim, aí ficou uma couve-flor, né? Uma couve-flor. Estão rindo, mas ficou uma couve-flor, né? Aquele negócio todo e tal, lipoaspirada, né? Lipoaspirada. Estava vendo hoje a propaganda de um chá que promete acabar com a barriga. Aí aparece a menina com aquela barriga toda lipoaspirada. Aí eu fiquei pensando, coitado do pessoal que compra esses produtos, né? Aí Ezia até perguntou, será que tem gente assim tão ingênua? Eu falei, tem, senão não tinha propaganda na TV, né? Porque estão em busca desse padrão estético, estão em busca desse visual, né? E a rapaziada, puxa, que gatona e tal, né? E aí chega lá, aí gata, o que é gato? Pode ser ou tá difícil? Já é. Aí começa um namoro. Né? Namoro entre aspas. Porque cada um conhece o aspecto exterior do outro, mas o interior não conhecem. E às vezes não tem nem nada para conhecer mesmo no interior, né? Às vezes o interior está vazio. Às vezes o exterior é tão bonito, mas o interior está vazio. Ou às vezes pior, às vezes o interior é tão feio. Recentemente teve o caso lá no Rio de Janeiro de uma moça lá, começou a namorar o rapaz. E daqui a pouco o rapaz o agrediu na frente de todo mundo e deu polícia, e saiu até nos jornais, essa coisa toda, né? E os dois eram esse padrão, ela gatona, ele gatão, se conheceram aonde? Numa boate, e terminou o namoro numa delegacia. Meus queridos, vocês devem buscar marido, devem buscar esposa, é pelo que tem aqui dentro, principalmente. Em primeiro lugar, é pelo que tem aqui dentro, as virtudes. Isso aqui é o mais importante de tudo. É lógico, você não vai querer acordar todo dia e levar um susto, né? Olhar para o lado assim, tem aquele cara horroroso de feio do teu lado, né? Então olha para o lado assim, acorda assim, olha para o lado, ela te dá um sorriso, você, não, melhor sem sorriso. Você não vai, lógico, você não quer isso, né? Vai logo se maquiar aí e tal, depois sorrir para mim. É lógico que você não quer isso. Mas olha, o principal é o que está aqui dentro. E aquele servo pediu isso a Deus, que Deus mostrasse, ele orou, ele pediu isso a Deus, que Deus mostrasse uma moça bondosa, uma moça de virtudes para ele. E Deus atendeu essa oração, porque é isso que Deus quer para nós. Deus quer o melhor para nós. E Deus atendeu a oração daquele servo. Ele queria o melhor para Isaac, e aquele servo orou com sabedoria, pediu para Deus uma moça de virtudes. E olha, como Deus é bom, né? Antes dele terminar a oração dele, quem surgiu? Rebeca. E olha como Deus é bom. Além dela ser uma moça de virtudes, diz aqui que ela era o quê? Muito formosa à vista. Bonita por dentro, bonita por fora.
Moças e rapazes, cuidem de sua aparência, mas não esqueçam de cuidar daqui de dentro. Se alimentem da palavra de Deus, se alimentem da comunhão com Deus. Procurem realmente cultivar em suas vidas aquelas virtudes que agradam a Deus, aquelas virtudes que serão boas para o seu marido, aquelas virtudes que serão boas para a sua esposa, aquelas virtudes que serão boas para os seus filhos. Procurem aprender na palavra de Deus e colocar essas coisas em prática. Procure estar pronto para o casamento. Você quer alguém que lhe faça feliz? Procure estar pronto também para fazer feliz esse alguém. Cultive essas virtudes na sua vida, né? E aí o que ela fez? Nós lemos que ela deu de beber ao servo e também se prontificou e foi e deu de beber também a todo o rebanho. Era uma moça bondosa, era uma moça pura, era muito formosa à vista, porém virgem. Versículo 16: a quem varão não havia conhecido. Moça virtuosa, pura e bondosa. Como é que você quer se oferecer para o seu marido ou para a sua esposa? Seu futuro cônjuge, como é que você quer se oferecer para ele? Puro e bondoso, puro e virtuoso, pura e bondosa, pura e virtuosa. Deus planejou o sexo para o casamento. No casamento, o sexo é bênção. Fora do casamento, sexo é maldição. Você quer chegar ao casamento um presente completo para sua esposa? Chegue puro ao casamento. Você quer chegar no casamento um presente completo para o seu marido? Chegue pura ao casamento. A Bíblia fala sobre isso não só no Velho Testamento, mas no Novo. Aí muita gente diz assim, mas o contexto social hoje é diferente. Sim, realmente é, mas a Bíblia coloca isso como um princípio imutável, como plano de Deus imutável. Deus criou o sexo para ser bênção entre duas pessoas, homem e mulher, sexo masculino, sexo feminino, é isso que a Bíblia ensina, que Deus criou o sexo para ser bênção entre homem e mulher que se unem pelos laços do verdadeiro amor, com compromisso para a vida toda. E aí a Bíblia diz que o sexo é realmente bênção. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento é maldição, é destrutivo. Dessa forma que Deus ensina, dessa forma que Deus planejou, é bênção, é bom. E nós não sabemos como é que eram os costumes ali naquela região, se já existiam moças que avançavam o sinal antes do casamento ou não, mas o fato é que a palavra de Deus está enfatizando que Rebeca era virgem, pura. Então isso realmente é importante para Deus, a pureza do homem, a pureza da mulher. É assim que Deus planejou. Então, meus queridos, busquem namorados, namoradas, noivos, noivas, que sejam virtuosos, que sejam puros, que sejam bondosos, que não se deixem levar por essa maldade do mundo,
por esse lixo do mundo. Esses é que vocês têm que procurar para casar. Então, meus queridos, procurem, antes de mais nada, um namoro, um noivado, um casamento no Senhor, como Abraão quis para Isaque. Façam isso em oração, dependendo de Deus, sabendo que Deus vai à frente, sabendo que Deus vai lhe orientar. E usem o discernimento. Usem o discernimento. Não se enganem pelas aparências. Olhem, antes de mais nada, a virtude, ou as virtudes, a pureza, né, da pessoa que você vai escolher. E o final da história? Venham à escola bíblica dominical domingo que vem, que vocês vão saber o final da história. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. E domingo que vem a lição justamente é sobre o final da vida de Abraão. Hoje nós vimos o início, vamos ver a continuação domingo que vem. Ou então terminem de ler a história aí na Bíblia. Não, mas tudo bem, deu tudo certo. Rebeca mostrou outra virtude, fé em Deus. Quando o servo contou para ela, para o pai dela, para o irmão dela, o propósito, tudo aquilo, a oração dele, como Deus respondeu, o que Rebeca disse? Eu vou. Moça de fé, moça submissa à vontade de Deus. E foi. E diz que Isaque vinha chegando do campo, era uma moça recatada também, e ela perguntou, quem é aquele que vem lá? E o servo falou, é o meu senhor Isaque. O que ela fez? Botou o véu, como era o costume da época. Moça recatada, né? Não como essas que andam por aí quase sem roupa, né? Recatada, botou o véu. E Isaque era um rapaz trabalhador também, ele vinha do campo. Ele tinha um monte de servos, mas estava vindo do campo, do trabalho. E diz que quando os dois se viram, os dois se amaram. Os dois se amaram, porque era coisa de Deus. Então, meus queridos, escolham assim. E tenham casamentos felizes, tenham famílias realmente abençoadas por Deus. E nós que já somos casados, vamos continuar colocando essas coisas em prática em nossas vidas também, né? A dependência de Deus, a oração, a busca constante, por sermos cada vez mais virtuosos, cada vez mais cheios da palavra de Deus, cada vez mais virtuosos para nossas esposas, para nossos maridos, para nossos filhos, para nossos netos, noras, genros, e por aí vai, né? Que a família vai cada vez mais crescendo, né? Amém. Vamos cantar de pé, irmãos? Esse hino é uma oração também, né? Esse hino diz, em Cristo seja o lar edificado.